Vamos começar falando das mudanças aí, perdão, na Copa do Brasil. E eu vou trazer nosso querido Thiago Minhoca, né, nosso maior expert no calendário do futebol brasileiro, né, ponto, né, o maior expert do Brasil, ponto. Né, e ele vai falar também sobre as mudanças no regulamento da Copa do Brasil, que prevê uma mudança, Minhoca, que ela é impactante, né, por ser súbita e também por eliminar uma vantagem, que era a vantagem do empate para a equipe visitante. Isso, de cara, nos leva a imaginar que vai ampliar, né, já que vai levar a disputa para as penalidades, no caso de empate, vai ampliar aí o número de zebras. Esse aqui é o primeiro cenário sobre as mudanças na Copa do Brasil que a gente vai analisar. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor esse tema, meu irmão. Então, Celso, a CBF, né, divulgou ontem à noite, né, enquanto todo mundo estava acompanhando a Liga Globo de Ouro e tudo mais, o tal regulamento específico da Copa do Brasil de 2025 e, enfim, a tabela base e tudo mais. Então, só hoje, no período ali do final da manhã e no começo da tarde, que o pessoal percebeu que houve uma alteração significativa, né, que é o ponto principal. Aqui houve outras alterações, mas a mais significativa é já na primeira fase da competição, que antes, né, a equipe melhor ranqueada que jogava como visitante, que joga como visitante, ela, no caso, jogava por empate, né, nesse jogo de ida. Então, as 40 melhores equipes jogam pelo empate como visitante, jogavam como empate como visitante até o ano passado. E a partir de 2025 já não terá isso. Então vai ser tal qual a segunda fase. Um empate nos 90 minutos leva para a disputa de pênaltis. E aí, claro, a gente pode debater aqui essa questão, até porque na segunda fase, é bom lembrar, cada pote A, pote B, são 8 potes, né? A, B, C, D até o H. Em cada pote, na hora desse sorteio, até o ano passado, uma equipe do pote A, ela tinha um chaveamento que condicionava ela para ser mandante para a segunda fase e uma outra equipe como visitante. Então, 5 equipes do pote A, se chegassem na segunda fase, seriam mandante e as outras 5 como visitante, assim como em todos os outros potes, no pote B, no pote C. Então, ia depender muito da sua sorte ali no sorteio, se caísse no chaveamento onde você seria mandante, no caso, para a segunda fase. E aí isso não vai acontecer na primeira fase. Segue a mesma lógica dos anos anteriores. As piores ranqueadas vão jogar como mandante na primeira fase e ainda tendo essa vantagem do empate. Então, essa é a grande mudança que veio no regulamento da Copa do Brasil, que a CBF alterou. E, como a gente já tem citado há um bom tempo, né, a CBF anda se atrapalhando muito nessas questões. Eu acho que poderia ter falado isso até já colocando aqui a minha primeira opinião, né, de maneira antecipada essa questão, porque a Copa do Brasil vai ser daqui a pouco, né? Já muda totalmente a maneira como cada clube vai se preparar para esse primeiro duelo. Então, muita gente já estava imaginando, beleza, joguinho aqui, já dei uma olhada aqui nos meus possíveis adversários, jogar por empate aqui tá bom demais se pegar esse tal adversário. Agora já não é tão simples assim e eu acho que muda completamente, né? Digamos, eu não vou nem entrar muito ainda, porque eu quero ouvir também o comentário do restante, mas o primeiro ponto que eu trago é isso. Para mim, muda consideravelmente essa primeira fase, a maneira que vai ser o jogo. Uma coisa é quando a equipe de casa tinha a obrigação de vencer esse jogo e se lançar para o ataque para vencer a partida. Agora, uma equipe menos técnica, jogando dentro de casa, sabendo que o empate te dá a possibilidade da penalidade, é um outro jogo bem diferente do que a gente viu nos anos anteriores. Lembrando que é de 2017 até o ano passado, né? Que a gente tem esse formato de jogo único na primeira e na segunda fase. Minhoca, o que me chama a atenção é, nessa mudança, me chama muito a atenção, é que ela é uma mudança que, em tese, vai no sentido contrário de você privilegiar favoritos. A Copa do Brasil vinha numa
numa construção de cenário. Por exemplo, quem vem da Libertadores, que vai em fases muito avançadas, existe todo um debate quanto a isso, mas essa mudança, ela é quase que abrir a porteira das zebras. A gente tem um gráfico, na verdade, um conjunto de gráficos aqui na tela, que depois Minhoca vai passando e a gente vai detalhando para que todo mundo que está vendo na tela entenda melhor, mas eu acho que já é autoexplicativo para quem já está assistindo aqui, que mostra o percentual de mandantes que vencem. Tá? Por que a gente chama de zebra os mandantes vencerem? Porque eles têm ranking consideravelmente menor do que os adversários que eles enfrentam. Porque o cruzamento é pote 1 com pote 5. Não tem nem aquele pote 4 contra pote 5 que deixaria ali mais ou menos equilibrado. O pote 4 pega o pote 8. Tá? Então, existem distâncias consideráveis nos duelos da primeira fase da Copa do Brasil. A vantagem do mando de campo, no entanto, quando você joga finalzinho de janeiro, iniciozinho de fevereiro, ela é muito significativa. Muito. Tá? E a gente tem aí na tela, e Minhoca pode até detalhar, o quanto a gente já tem, sabe? Sempre no universo de 40 jogos, a gente tem ali, já teve um ano de ter 16 mandantes vencendo. Só que esses mandantes só têm o direito da vitória até aqui. Eles agora ganham o direito do empate. E se você somar as vitórias dos mandantes com os empates, vai dar sempre a maioria. Ou quase sempre. Né? Teve ali 2021, que foi uma distorção considerável, né? Que realmente ali os visitantes prevaleceram. Então, eu acho que me chama muito a atenção, porque a CBF, na atual gestão, ela costuma fazer mudanças no sentido contrário. Eu às vezes, assim, a CBF, como o Minhoca falou, a CBF está tão jogada, assim, tão desleixada, né? Desleixada, que às vezes eu acho que alguns temas não são debatidos em suas consequências. Assim, vamos dar mais emoção na primeira fase? Vamos. Mas assim, você deixou uma coisa, eu vi muita gente aqui dizendo, porra, eu acho o bom da Copa do Brasil, a possibilidade de zebra, o risco, todo mundo acha, todo mundo concorda com isso. Mas assim, uma coisa é ter a zebra, outra coisa é você estimular que isso aconteça. Minhoca me detalhou muito bem. Aí vai o Vasco enfrentar o Altos, ou a Juazeirense. Estou citando 2 jogos reais aqui. Zebra, Fred. Aí você vai... Uma coisa é o Altos ter que sair e atacar o Vasco, que em algum momento o Altos precisa de um gol. Outra coisa é já entrar ali, ó. Meu amigo, te vira. Vem fazer teu golzinho aqui, porque eu quero os pênaltis. Eu acho que dá muita vantagem e deixa, como eu falei, uma porteira para a zebra aberta. Pode acabar sendo excessivo. Eu acho fantástico a história das zebras na Copa do Brasil. Tá? Mas pode ficar excessivo. Não, e eu acho que é até natural. Formatos de mata sempre acontecem em situações como essa. Antigamente, quando eram apenas ali 2 jogos, no caso, se o time visitante, né, fizesse 2 gols de diferença na primeira fase, não teria jogo da volta, 2 ou mais. Então, assim, eu acho que o formato de 2017 até ano passado tinha um desbalanço. De fato, esse empate era muito para uma equipe boa, bem ranqueada. E às vezes, uma coisa é uma equipe ali do pote A, outra equipe é uma equipe do pote D, que é do pote 4 e tal, dependendo ali, e a gente já viu alguns cenários, a gente já fez aqui algumas... quando a gente ia fazer um programa aqui falando de possibilidades de confrontos que as equipes do Nordeste poderiam enfrentar, os principais que a gente fala aqui, a gente olhar, pegar esse time de Minas é chato, ir para o Rio Grande do Sul, pegar o Caxias, chato e tal. Então, assim, tem uns contextos, obviamente, que a gente sabe da dificuldade. Mas se é para desbalancear essa vantagem que tinha do visitante, quer ou não, é como o Fred falou. Agora, a balança pendeu para o outro lado, né? Isso favorece muito as equipes mandantes. A gente tem, numa primeira fase, até uma limitação, em termos de estrutura, de alguns estádios, de cenário, de um gramado, de uma iluminação, um contexto onde isso realmente acaba se agravando.
Então, eu acho que a melhor maneira seria fazer esse equilíbrio. Se vão ser 40 jogos, 20 jogos deveriam ser de equipes melhores ranqueadas, 20 equipes de piores ranqueadas, como é na segunda fase. Porque isso dá pelo menos um senso de coisa aleatória, né? A questão de sorte. Se você pegou o seu jogo como mandante, perfeito. Se pegou como visitante, questão ali de sorte. Então, não acho que dessa maneira a CBF equilibrou e eu acho que faltou. Eu acho que até eles tentaram resolver uma situação, mas ao tentar resolver essa situação, pendeu, né, na minha avaliação, para o outro lado, e eu acho que isso muda, como eu estava citando, essa situação. E aí, só para explicar os gráficos, até para Arthur e Cauê também dar a opinião deles, aí, para quem está acompanhando, esse V que aparece são as vitórias dos visitantes, no caso das melhores ranqueadas. Em 2017, por exemplo, 20 equipes, ou seja, metade delas que disputou essa primeira fase, ganhou como visitante e garantiu a classificação. Outras 7 equipes garantiram a classificação para a segunda fase através do empate, que o favorecia, e 13 equipes conseguiram. Em 2018, foram 17 visitantes, 13 empates, 10 vitórias dos mandantes. Em 2019, 16 dos visitantes, 13 empates e 11 vitórias dos mandantes. Em 2020, a gente teve 15 vitórias dos visitantes, 14 empates, o maior registrado, ou seja, em 2020 pesou muito o regulamento a favor dos visitantes, e 11 vitórias dos mandantes. Em 2021 foi o contrário, né? Tivemos 23 vitórias dos visitantes, uma predominância, 9 empates e apenas 8 mandantes passaram de fase naquele ano. Há 3 anos atrás, em 2022, 13 vitórias dos visitantes, 11 empates e 16 vitórias. Foi o maior número, aliás, de mandantes, e foi um ano bem atípico. Teve eliminação do Inter para o Globo, eliminação do Grêmio. Várias equipes tradicionais foram eliminadas ali naquele ano de 2022. Em 2023, 17 vitórias de visitantes, 12 empates e 11 vitórias de mandantes. E no ano passado, 18 vitórias dos visitantes, 9 empates e 13 vitórias dos visitantes. Então, perceba que nunca teve uma predominância tão grande, né, do pessoal menos ranqueado. Mas agora, se a gente começa a considerar que só no ano de 2017 e de 2021, que foi acima, mais da metade, né? Então, assim, a tendência é que tenha, até porque, e aí a gente pode pegar como parâmetro, a própria Copa do Nordeste. A gente viu, por exemplo, o Maracanã eliminar o ABC, talvez a classificação mais inesperada e a desclassificação mais inesperada dessa primeira fase da Copa do Nordeste que aconteceu no final de semana. E isso pode acontecer na Copa do Brasil, né? Uma equipe menos técnica utilizar o regulamento a seu favor ali. Quer dizer, não é a seu favor, né? Colocar uma disputa de pênaltis para tentar aumentar a sua possibilidade de avançar de fase. Mas ainda acho que a CBF poderia ter dividido melhor esses mandos de campo da primeira fase. Pode falar, Arthur, Cauê. Eu acho, na verdade, aqui que eu não acho ruim, tá? Essa mudança. Para mim, o mais bizarro, eu entendo o ponto que o Minhoca falou de que é um sorteio e tudo mais, mas assim, eu acho que a segunda fase com jogo único, no regulamento antigo, gerava umas bizarrices muito grandes, sabe? Do tipo, você vê uma equipe de um pote muito superior pegar uma de um pote muito inferior jogando em casa. Era uma vantagem muito absurda, sabe? Algo muito desleal. Enquanto que no cenário que a gente está falando, como o Fred bem disse, a gente está falando de confrontos de equipes de ranking muito diferentes. O próprio modelo que a Copa do Brasil faz, ela garante que todos os confrontos vão ter um certo nível de distância, vamos dizer assim, equilibrado, vamos dizer. Né? Ele não deixa ter um confronto, pelo menos de largada, depois, obviamente, vai depender do chaveamento. Né? Se acontece uma zebra, aí depois muda tudo o que está sendo imaginado, enfim. Depois ninguém sabe o caminho, o que é que vai acontecer. Mas você sempre tinha ali o pote A pegando o E, enfim, e assim sucessivamente, como o Fred já falou. Mas eu achava muito mais bizarro a possibilidade de você ter, por exemplo, uma equipe do pote H elimina na primeira fase uma do pote D e depois ela pode pegar um do pote A fora de casa na segunda fase, um jogo único. Que assim, é uma equipe que está fadada à eliminação. Assim, não tem o que ela fazer dentro do campeonato. Então eu acho que você pegar esse primeiro jogo e colocar para ir para os pênaltis, eu não acho tão bizarro assim. Já é como funciona, por exemplo, na maioria das Copas em que você tem jogo único. Eu me lembro da Copa da Inglaterra, é exatamente assim que funciona. A diferença e aí é que eu queria entrar, que para mim é o que é mais
diferente do cenário brasileiro. É que na Inglaterra você tem jogo único na casa do adversário, se for empate você tem um jogo extra. Você não tem pênaltis. O que acaba sendo mais justo. O problema é, o Brasil não tem espaço no calendário para isso. Porque justamente a gente tem os estaduais tomando grande parte ali do calendário, que faz com que a gente não tenha essa flexibilização. Eu acho que esse é o problema. Se a gente tivesse Arthur, uma flexibilidade maior... Eu acho que isso aí, eu não sei se é a Copa da Liga ou é a Copa da Inglaterra. Porque, é a Copa da Inglaterra, é a mais antiga. É a mais tradicional. A Copa da Liga eu acho que não tem isso. Terminou empatado, aí é disputa de pênaltis mesmo. Isso, exato. Mas a Copa da Liga, que é a mais tradicional, ela tem esse modelo. E eu acho que é um modelo ideal, assim, até porque eu tenho uma opinião meio polêmica, eu não gosto de disputa de pênaltis. Para mim, eu era a favor da regra do gol fora, por exemplo, que Minhoca é contra, porque eu quero que o quanto se dê para evitar ir para os pênaltis, para mim, melhor. Mas voltando para a discussão aqui, eu acho que seria um modelo ideal. Se a gente tivesse espaço no calendário, talvez o ideal nem fosse isso, fosse o que Minhoca falou, que era o que a gente tinha no início, ter os 2 jogos, mas naquele cenário que o cara já encaminhou no jogo fora de casa, não ter o segundo jogo. Mas, parando de falar do que seria o mundo ideal e falando do que de fato aconteceu, eu acho uma mudança positiva, tá? Porque eu acho que a vantagem do empate era muito desleal, assim. Eu sei que o mando de campo também é uma vantagem significativa, mas, pô, a gente já tá falando de um time que já vai ter uma vantagem ampla contra o adversário. Eu acho que a única possibilidade que a gente pode ter de uma distorção, de não existir essa vantagem, são com equipes novas que não vão ter ranking e que muitas vezes acontece esse confronto ali quando a gente está falando de D contra H, que muitas vezes o H é mais favorito do que o D. Pode acontecer algo assim. Se a gente pega um cenário como, sei lá, o Retrô quando estava surgindo. O Retrô não tinha ranking. Ele entra no pote H. E aí ele pega uma equipe do pote D que o Santa Cruz, por exemplo, há poucos anos era pote D. Então, sei lá, 2 anos atrás, a gente poderia estar falando de um Santa e Retrô na primeira fase que teria um certo desnível ali, se você imaginar essa questão da diferença de potes, né? Mas no cenário normal, você já vai ter uma equipe que tem vantagem contra a outra. E eu não acho que o fato de jogar fora de casa ele é preponderante. Vão existir zebras? Vão, porque é jogo único, faz parte, acontece. E eu acho que a CBF, aí finalizando meu comentário, por que a CBF não está mais tão preocupada com essa proteção? Para mim está muito claro. Isso só acontece porque já existe uma proteção muito grande para a maioria dos clubes brasileiros ali da casta superior, que é o fato de que eles já entram na terceira fase. O Brasil já tem hoje 9 equipes que não passam por esse risco. Elas já entram direto numa terceira fase, onde é jogo ida e volta. Eu tenho certeza que se as equipes da Libertadores entrassem desde a primeira fase nesse jogo único, dificilmente a CBF faria essa mudança. Mas a partir do momento que ela já tem, talvez, o produto premium ali, os melhores times garantidos que não vão ter o risco de passar por isso, né? Embora você tenha uma chance, por exemplo, de um Corinthians, etc., um Flamengo, eventualmente fica de fora da Libertadores, isso pode acontecer, mas aqueles times ali, os 9 melhores, né, do Campeonato Brasileiro, ela já vai estar salvando. Então isso dá uma segurança para a CBF poder arriscar. Mas de toda forma, eu acho que no final ainda é um pouco mais positivo do que negativo essa mudança. Não acho que é super positivo, mas no balanço eu ainda acho mais positivo do que negativo. Arthur, a gente tem utilizado o exemplo, né, dos potes, né, que existiam do A ao U, o 8 é qual H, né? Isso, H. Do A ao H, e que gerava esse distanciamento. Agora, junto com essa mudança, mudam também os potes, tá? De 8 se reduz para de 8 potes se reduz para 2 potes. Os primeiros 40 de um lado e os outros 40 do outro. Não, Fred, só para explicar. Só para explicar, porque isso às vezes gera uma confusão. Na verdade, são blocos. Não confundir com os potes. Os potes ainda vão existir. O formato 10, o que na verdade aí, essa diferenciação que tem no regulamento, é só para explicar que o segundo bloco, que são dos 40 piores ranqueados, essas equipes vão jogar como mandante na primeira fase. Como assim era nos anos anteriores. Então não muda nada, né? Não muda nada. Basicamente, o que muda mesmo é a disputa de pênaltis, mas não confundir a palavra pote com bloco, porque o bloco, na verdade, é só para fazer a diferenciação das 40 melhores ranqueadas, vão jogar como visitante e as 40 melhores como mandante.
Piores. É porque eu tinha recebido aqui, algumas pessoas falaram no chat, né? Eu recebi aqui também, passei até para Minhoca no WhatsApp, né? Que é o Essa artigo confusão 13. chegou a acontecer em outros anos, eu lembro também, mas a divisão vai ser. Então, Até porque você imagina a maluquice que seria, né? certo. Então, os confrontos da primeira fase serão entre um clube do bloco 1 enfrentando um clube do bloco 2, considerando, né, o RNC entre os 80, o ranking nacional de clubes, entre os 80 clubes disputantes da primeira fase da Copa do Brasil. Tá? Então, é só para dividir em 2 blocos, mandantes e visitantes. E aí, Minhoca, então segue os 10 melhores do ranking, vão enfrentar ali aquele bloco que vai do 41º ao Até 50º, né? para E assim confirmar vai. mais ainda essa informação, se você olhar na própria matéria que a CBF publicou, lá também tem a tabela base. E lá tem A1, A2, até o A10. B1 e até H1, H2 até o H10. Então vai ser separado 8 potes contendo 10 equipes, de acordo com o ranking da CBF, para definir esse sorteio. E o mesmo chaveamento, tá lá. O A1 pega o E1, o B1 pega o F1 e tudo mais, tal qual é assim os outros anos. A mudança de fato que acontece é em caso de empate na primeira fase, disputa de pênaltis entre as equipes. E aí um comentário, assim, se fosse 40-40, aí eu refaria todo o meu comentário aqui e dizia, não faz o menor sentido, porque poderia causar cenários bizarríssimos ao extremo, assim. Com certeza a gente teria vários cenários assim bizarros. A título de curiosidade, uma única vez o pote de pior ranqueado acabou superando o de melhor ranqueado, que foi exatamente esse que o Arthur lembrou, que foi em 2017, o primeiro ano, aliás. O pote H teve mais classificações perante ao pote D, que tinha melhor ranking. Foram 6 vitórias das equipes do pote H, 3 do pote D e um empate que garantiu a equipe D do pote D passando. Aí em 2018 foi 5-5 esse duelo entre D e H. De novo aconteceu em 2019, aí depois gerou uma prevalência ali do D. 2020 foi 8-2, 2021 8-2, 2022 voltou a ser 5-5, 7-3. E nos outros potes, o pote A contra o pote E, que é teoricamente o pote A o mais forte, né? Em 2022, que foi esse que eu estava citando, que o Inter cai na primeira fase, o Grêmio cai na primeira fase, Chapecoense e Sport também, que eram no pote A, caíram também na primeira fase. Foi o pior ano do pote A. Foi apenas 6 classificações, 5 tendo vencido e 1 através de um empate. Então, é muito raro acontecer realmente do pote de menor ranking acabar prevalecendo em cima do melhor ranqueado, com essa vantagem do empate para o visitante. Deixa eu só fazer um comentário, Cauê, antes de você falar, que eu acabei esquecendo, mas é bem rapidinho mesmo. Um ponto também que a gente tem que levar em consideração e vai ao encontro do que Minhoca falou até antes. Quando a gente vê os números aqui, né, a gente vê, por exemplo, 2017, 7 empates, 2018, 13, enfim. E aí a gente pode pensar, mas quando a gente for analisar aqui, é importante levar em consideração que o jogo muda a partir do momento que o empate vai para os pênaltis, né? Porque é como o Minhoca falou. Totalmente. Com certeza aqui tem jogos que talvez foram derrotas, que a equipe estava empatando no final do jogo, aí disse, rapaz, eu vou tocar o ataque, porque empatando eu tô fora, se lança o ataque e talvez saia um gol lá aos 43 do segundo tempo, 44, 45. Então, talvez esse número de derrotas aqui esteja um pouco inflacionado pelo fato do empate não servir para nada. E num cenário em que o empate leva para os pênaltis, o mandante não vai se lançar loucamente assim ao ataque. Então, não dá para a gente também analisar friamente isso, né? O visitante, eu acho que agora meio que se sente mais na pressão de ganhar a partida. Para não deixar... Tem esse lado também. De arriscar mais. Pode falar, Cauê. De arriscar mais, né? Ele vai ter que arriscar mais. Exato. Que, aliás, digamos, volta um pouco para a essência do que era a Copa do Brasil, ali no início, né? O que é que geralmente os clubes queriam logo no primeiro jogo, os visitantes? Vamos fazer logo 2 gols de diferença para não ter mais o segundo jogo. Mas geralmente... eu não acho que volta para a essência, não. Não. O que vai ter é uma... Não vai ter mais uma morosidade dessa equipe achando, não, o empate está de bom tamanho e tudo mais. Para mim, aí, O que eu ia citar, até para aproveitar a arte que você fez, Fred. A gente tem aí jogos marcantes nesse período que o empate, de uma certa maneira, acabou
digamos, sendo muito simbólico, né, para um time do Nordeste. Por exemplo, em 2019, né, esse aí do Ferroviário, né? O Ferroviário, por exemplo, e acho que isso pode até ser uma coisa que vai acontecer muito. O Ferroviário vendeu o mando de campo dele. Esse jogo Ferroviário e Corinthians, que era para ser em Fortaleza, aconteceu em Londrina, esse jogo. Com 2-2, foi 2 gols do Gustavo e 2 gols do Edson Cariús. E eu não vou duvidar que as equipes maiores que estão nessa primeira fase comecem a tentar comprar mando. Tipo, ó, vamos colocar jogo em Londrina, vamos colocar jogo em Brasília. Sabe assim, para tentar amenizar uma condição de gramado ruim. Isso já acontece, até o ano passado acontecia, e que já era muito questionável. Eu acho que é capaz de acontecer mais ainda. Exatamente imaginando que o risco maior de perder uma possibilidade de classificação por conta de um contexto de um gramado, de um estádio ali em situação mais precária. Então, eu não vou duvidar. Teve o caso do Sergipe, que um dos maiores assaltos que a gente viu na história da Copa do Brasil, né? O Sergipe garantindo a classificação ali, e o Botafogo 54. Não, ali foi demais. Faz aquele gol e tudo mais. Né? O próprio Altos aliás, esse é do Altos ou é o da Juazeirense? Esse é o do Altos. Tem o da Juazeirense, que também é o gol no final. Esse é o do Altos. Aí tem esse o Vasco se classificou também, 2 vezes com empate, né? Aqui no Nordeste, inclusive, contra a Juazeirense e contra o Altos. O Vasco até tinha feito o empate já no final do primeiro tempo contra o Altos, mas depois não conseguiu fazer o segundo gol, e ali o perigo acontecendo. Então, a gente tem histórias nessa de 2017 até o ano passado de que o empate ficou uma sensação assim, meu amigo, se não é essa vantagem aqui, poderia ter dado outra coisa, né? Um contexto bem diferente de uma classificação. Então, um dos pontos que eu acho que pode também mudar para esse ano é, quem sabe, aparecer mais vendas de mando de campo, também que a gente já viu muitas vezes acontecer na Copa do Brasil. Eu só para. Antes de Minhoca mergulhar, Celso. Não, só antes de Minhoca mergulhar nas outras mudanças, que tiveram outras mudanças menores, eu vou propor aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um exercício para a gente visualmente, tá? Para a gente visualmente perceber o risco, tá? Porque às vezes uma mudança visual acaba deixando mais claro o que acontece. Nesse cenário, a gente tem nos gráficos o verde escuro para classificações diretas com vitória, tá? O verde claro para empate, que também significaram classificações. Se a gente trocasse esse verde claro por um vermelho mais claro, que colocaria em risco essas classificações, que é como vai ser o novo regulamento, tá? Veja como o verde, né, de classificados, considerando que o vermelho é a zebra, veja como ficaria, vê como muda o cenário. Tá? É só para ilustrar aí visualmente. Muda muito, inverte. Muda. Exatamente, inverte. Isso. Tirando 2021, inverte. Ou seja, claro que aí nos pênaltis vai dar para um ou para outro. Mas também vai ter os contextos, né, Fred? De necessidades de cada um, de tentar se arriscar um pouco mais. Vai ter todo um novo movimento. E para mim tem um outro ponto também, que é algo... Isso aconteceu no Ferroviário e América Mineiro. Não sei se vocês lembram, teve um pênalti batido pelo América Mineiro, que a bola parece que não entrou, ou que a bola do Ferroviário entrou e o juiz não deu. Uma coisa assim. Isso. Porque não tinha VAR. E isso aumentando a possibilidade de pênaltis, que, aliás, não tinha pênalti, né, na primeira fase. E agora, tendo a possibilidade de pênalti na primeira fase, a depender do contexto, ali, uma bola que bate rápido e tal, é tudo na base da intuição, sabe assim? Deixa também uma margem para... Eu concordo muito com o que Arthur falou. Eu acho interessante a ideia, eu só acho que poderia balancear mais. Eu sou da linha até mais exagerada que, assim, eu sou contrário ao Arthur nesse aspecto. Eu queria ver mais fases de jogos únicos, na verdade, na Copa do Brasil. É porque, como a Copa do Brasil é muito dinheiro envolvido, ninguém quer sair perdendo. E aí o pessoal, obviamente, quer tentar ainda fazer com que as equipes maiores consigam ir passando e tudo mais, para tentar facilitar também a vida de quem já tem muito dinheiro. Né? Eu já acho também aí que os próprios números
que tinham sido apresentados antes de tu fazer a mudança por coloração, Fred. Eu vou tirar as zebrinhas mostrava que as surpresas já aconteciam. Na minha visão, apesar de eu não achar que seja um assunto que, de certo ou errado, que eu acho que é muito mais gosto de achar mais bacana ou não, eu preferia como era antes, porque de alguma forma preservava o mínimo da história do ranking. Eu acho também. Você contrabalanceava a questão do mandante, por mais que se tivessem a disparidade técnica, mas muitas vezes essa disparidade técnica ela se nivelava por alguns aspectos do campo. E os números que estavam aí mostram que as zebras aconteciam. Então não era uma coisa assim exatamente. Você não precisa estimular, exatamente. Só 2 acontecem. Não era algo surreal de acontecer. Elas aconteciam. E muitas das vezes pegando clubes da primeira divisão. Como os exemplos foram colocados aí do Internacional. Lógico que não eram números grandes de clubes da primeira divisão que sofriam com isso. E lógico que para quem está torcendo, acha super bacana a história de torcer pela zebra. É muito massa. Lógico que tem tudo isso do torcedor. De assistir, de se divertir com aquela história quando não é do seu time. Mas eu por gosto, eu preferia antes. E me incomoda muito ter que, em mais uma fase, que aí é um pouco do que Arthur até disse, que para mim essa questão que se fortaleceu muito no futebol brasileiro, de contra a meritocracia do jogo em si. Lógico que nessa fase você não tem campanhas, mas no Brasil de tudo quererem que acabe em pênalti, por uma questão de achar que a emoção tá aí. E isso me incomoda muito. Isso me incomoda demais. De várias competições. Antigamente você minimamente tinha uma vantagem. Os campeonatos estaduais, você tinha uma vantagem de quem fez a melhor campanha jogar por 2 empates e decidir em casa ou não. Hoje, por questões simplesmente de querer que o jogo vá para os pênaltis, que é essa a ideia, exclusivamente, se matou por completo as vantagens. E a única vantagem, que muitas vezes não é vantagem, é de você decidir na sua casa. E tem estado que isso não existe. Fortaleza mesmo é o campo neutro. Então não existe essa vantagem, que muitas vezes não é nem vantagem você decidir em casa ou não. De simplesmente você ir para ter uma decisão por pênaltis, levando em consideração que os pênaltis vá dar uma emoção a mais. E você simplesmente esquece a meritocracia de toda uma competição que foi envolvida ali. Eu acho que Cauê foi no ponto que eu queria realmente tratar. Eu vou só sublinhar rapidamente um ponto que o Cauê falou, que é o seguinte: eu no sofá de casa com controle remoto da mão adorei esse regulamento. Eu no sofá de casa, controle remoto da mão, vai ser muito melhor assistir os jogos da primeira fase. Muito melhor. Mas o futebol não é um reality show, não é round 6 que você vai criando dramas, emoções, roteiros, como o Cauê falou, forçando o pênalti. Você está forçando o pênalti. Tá? Você está abrindo portas para que times mais fracos vençam, mas basicamente também forçando o pênalti. Então, assim, você está dando dose de emoção para o entretenimento. Você está gerando entretenimento. Ok, com o controle remoto na mão, vou adorar assistir. Vou adorar assistir as partidas. Tá? Tirando quando meu time jogar. Aí eu vou estar muito mais preocupado do que estive nos últimos anos. E olha que o meu time costuma perder na primeira fase, não é nem empatar, né? Mas esse é um ponto. Assim, eu acho que a gente não pode debater tudo pelo prisma do vai ser mais emocionante. Porque mais justo não vai. Essa coisa mais justo, não é mais justo. Não é mais justo. Eu não acho que tem um senso de justiça aí. Para mim existia uma lógica de equilíbrio. Um leva o mando de campo, o outro leva o empate. Tava achando que era um absurdo? Inverte. Se invertesse era muito pior. Poderia inverter. Pronto, agora... Até porque existe uma preocupação enorme com televisionamento.
né? Inclusive, é por isso que o grupo A pega o grupo E. Porque, às vezes, as equipes do grupo H têm estádios tão precários que seria muito complicado colocar Corinthians, Vasco, Bahia, né, Sport, times que precisam de transmissão, Grêmio, Cruzeiro, precisam de uma transmissão com mínimo de iluminação, de qualidade. Às vezes, no pote H, você não tem. Aí você garante ali que os clubes do pote E já têm. São clubes ali de terceira divisão, normalmente. Então, tá achando que é injusto, que tá muito difícil para os menores? Experimenta. O jogo vai ser agora Vasco e Altos, partida única em São Januário. O empate é do Altos. Talvez você desse uma emoção aí também. Mas eu acho que os mandantes prevaleceriam muito mais do que no cenário até ano passado. O cenário de 2025, para mim, é muito aberto. Se a gente olhar exatamente os próprios anos aí, quando a gente viu em 2021, 23 visitantes vencendo, no ano seguinte foi o pior ano. Assim, não há uma lógica. E eu acho que, para mim, qualquer coisa ligado à regra de futebol, ela não pode ser aplicada por conta de um contexto. Tipo assim, já que esse contexto aconteceu, então agora a gente vai... Isso aconteceu, eu lembro demais quando São Paulo ganhou 3 vezes seguidas ali os pontos corridos, e era ali o começo dos pontos corridos, assim, é melhor voltar do formato que era antes, né? Porque é isso, porque quando começa a acontecer uma prevalência, fica parecendo que a culpa... Assim, eu acho que há desequilíbrio, eu ainda acho que há um desequilíbrio hoje na Copa do Brasil, com essa vantagem da primeira fase, mas por isso que eu citei assim, eu entendo perfeitamente o argumento que Arthur colocou. Realmente, se uma equipe de mais peso, o Atlético Mineiro, que vai disputar, por exemplo, o Atlético Mineiro chegar na segunda fase, ou até se fosse agora nessa primeira fase, jogar dentro de casa contra uma equipe menos técnica, realmente é uma vantagem muito boa. Mas também não é garantia, porque é só olhar, e só para trazer aqui um detalhe. Por exemplo, ano passado, o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza da Paraíba, tendo o empate a seu favor. Tipo, se o Cruzeiro conseguiu ser eliminado pelo Souza na primeira fase, podendo jogar pelo empate, sabe assim, incompetência do Cruzeiro, pô. Uma incompetência do Cruzeiro, como aconteceu com o Botafogo em 2018, entendeu? O Sport caiu vários anos seguidos, e vários anos seguidos ele sabia que o empate era dele, pô, e ele conseguiu ser eliminado. Agora, ninguém reclamou de regulamento nessas eliminações. Todo mundo trouxe então, como incompetência própria mesmo. Exato. Então, assim, é saber equilibrar essa balança, porque é óbvio que não é o ideal do modelo que estava até ano passado. Desse modelo também, eu não acho que seja o ideal, porque fica parecendo que as equipes que vão ser mandantes... E aí, só para dar um panorama, eu não sei se tem aí os potes do sorteio, porque tem algumas equipezinhas chatas, assim, ali no... A galera menos saqueada, entendeu? Eu tava vendo isso, Minhoca. Assim, porque... Se tivesse spot, manda, Minhoca, que a gente joga aqui pra tela. Eu mandei no chat privado aqui um link. Eu mandei aqui no chat privado. Se tiver aí, já... Tá. Mas ó, eu vou fazer um comentário. Se puder mandar aqui... pro WhatsApp, porque eu trabalho num computador e o chat privado fica em outro. Se puder mandar no WhatsApp, Arthur. Vou mandar lá. Mas daqui eu vou fazer um comentário que vai contra o que eu falei lá, na minha opinião. Né? Mas assim, só destacando. Eu tô muito na opinião de Minhoca. Eu não consigo cravar muito qual é o melhor cenário, porque para mim os dois têm problemas. Então, para mim os dois eu consigo encontrar injustiças e incongruências, e eu fico realmente em cima do muro. Só que um ponto importante é que muitas vezes quando a gente fala esse cenário, a gente foca muito no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Vasco, pegando os exemplos aqui que o Minhoca falou, né? Só que o maior problema, na verdade, quem mais vai ser atingido com essa mudança agora, não são esses clubes. Quem mais vai ser atingido são os clubes dos potes C e D. Porque muitas vezes o confronto dos potes C com o pote G ou D com H, a diferença ela não é tão grande. E aí eu vou pegar um exemplo, a gente vai ver no pote, quando o Fred conseguir colocar os potes na tela, mas, por exemplo, a Portuguesa, que acabou de virar SAF, ela é pote G. E a Portuguesa, ela vai pegar alguém do pote C. No pote C a gente tem, por exemplo, o Náutico, o ABC. Imagina um Náutico ou um ABC enfrentando a Portuguesa no Canindé, que disputa Campeonato Paulista com a cota que o Campeonato Paulista tem e virando SAF esse ano, sem ter a vantagem do empate. É um confronto duríssimo, assim, em termos de proporcionalidade, talvez seja o mais difícil, assim, do visitante conseguir alguma coisa, sabe?
Então, esse tipo de diferença acaba impactando muito mais do que um Atlético Mineiro, vou pegar um exemplo aqui, enfrentar um Maringá. Eu acho que é muito mais difícil o Náutico pegar uma Portuguesa no Canindé do que o Atlético Mineiro pegar o Maringá, embora seja um jogo chato também. Mas nem se compara, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a gente foca nisso, e eu até foquei nisso, fazendo meia culpa mesmo, quando eu fiz o comentário de mas a discrepância já é muito grande, o time tem muito dinheiro a mais, então ele tem que ser suficiente para ir lá e vencer, mas a gente esquece que muitas vezes essa diferença do pote G e H entre o pote C e D, às vezes é de uma divisão ou de nenhuma divisão, e uma divisão num cenário que a equipe acabou de ter uma injeção financeira, ou ela é de um estadual forte, que tem uma cota grande, né? Às vezes pesa muito, Arthur. É o momento, porque assim, tem coisa que o que era a Portuguesa até alguns anos atrás, que era nada, né? Assim, sem divisão, enfim, problemas sérios, disputando ali para ver se pegavam o calendário nacional. E o Sampaio hoje, ele é pote B, o Sampaio Correia. Ele é Série D. Pois é, de tantas boas campanhas que ele foi fazendo na Série B, na própria Copa do Brasil. Então ele tá lá, ó, o último, né, no ranking 36 ali, o Sampaio tá no pote B. Mas não tenha dúvida que hoje é mais perigoso pegar uma Portuguesa, a Lusa, do que pegar o Sampaio, assim, que vem do momento de reconstrução, tá numa Série D e tudo mais. Então, às vezes é difícil, claro, são exceções, Se você olha o pote B, equipes que estão na Série B, equipes que estão ali na Série A, né, que é o caso do Ceará, Vitória, o Sport e tal. Então, é um contexto, às vezes, que vai mudando, porque também conta muito os últimos 5 anos, e às vezes um time tá Inter de Limeira e Sampaio. É muita vantagem da Inter de Limeira, meu amigo. Jogar em casa é muita vantagem, pô. É muita vantagem. A diferença de cota da Inter de Limeira para do Sampaio? O Maracanã tirou o ABC. Pode pegar o Maracanã e o ABC agora na Copa do Brasil no mando do Maracanã, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu pensei aqui, até num comentário que a gente já até falou sobre isso, né? Já que agora não tem mais a vantagem do empate, que o mando deveria ser sorteio. Aí uma dúvida, se falar com essas equipes do pote E a H, perguntar para eles, tu prefere ter um sorteio do mando ou e ter um sorteio do mando e não tem vantagem de empate, ou você ter o jogo em casa, mas o visitante ter o empate. O que será que eles prefeririam? Porque tem uma questão aí do mando significar uma renda interessante. Né? Todos preferiam o mando. Essas equipes. Eu acho que todos escolheriam o mando. Isso. Deixa eu só fazer o que eu pensei. Arthur, eu acho que esse aí era o formato anterior, que aí eu já entro numa questão que também teve a ver com os clubes. Nesse regulamento que a CBF publicou, a gente teve a confirmação, na verdade, do Águia de Marabá. Então, esses potes aí, eu acho que ainda está com São Francisco, né, do Pará, se eu não me engano. São Francisco ele tá do Pará. Lá no H. Tem que pegar outra arte, que aí já é com Águia. Porque quem foi confirmado foi o Águia, apesar de que no regulamento do Paraense do ano passado, se caso tivesse um clube paraense, né, dos finalistas, conseguindo vaga na Copa do Brasil através de uma outra competição, que é o caso do Paysandu, foi campeão da Copa Verde, a vaga ia para o vice-campeão do Grão Pará, né, que é a Copa lá, que acontecia paralelamente. E não deram do São Francisco. A CBF, juntamente com a Federação Paraense, deu para o Águia de Marabá, enfim, sabe-se lá por qual motivo, mas fizeram essa interpretação lá. E a outra coisa que foi bizarra também nessa publicação, o Juventude, ano passado, foi vice-campeão gaúcho, e não aparece lá entre os representantes gaúchos. Não foi para Libertadores, não teve ali, enfim, é para estar entre as equipes ali que vão disputar a primeira fase e colocar o São Luís. Eu acho que deve ter tido algum erro ali, não sei se da Federação Gaúcha, não sei se da CBF, e que deve, obviamente, alterar, porque, obviamente, se colocarem o São Luís, muda também os potes, né? O Juventude ali sai e o Ceará vai para o pote A, por exemplo. Então, o Juventude está na Copa do Brasil, não faz sentido não participar, e devem ainda fazer essa correção. Uma outra mudança que aconteceu também é que antes, qualquer jogador que disputasse a Copa do Brasil, em qualquer fase, ele não poderia jogar mais por outra equipe. Então, o cara que era destaque no campeonato estadual, que fez lá o maior auê numa Copa do Brasil, eliminou uma equipe grande. E aí, o clube que observava esse jogador estadual, pegava esse jogador, por exemplo, vou pegar até o caso do Puga, né? Ano passado, o Puga começou muito bem no Ferroviário, o Ceará contratou.
O Ceará não pôde, até porque também o Ceará foi eliminado, mas caso o Ceará tivesse passado, o Ceará não poderia mais utilizar o Pulga mais à frente. A partir do próximo ano, aliás, desse ano, aliás, de 2025, os clubes podem pegar até 3 jogadores dessa primeira e dessa segunda fase. Então, se um jogador jogou a primeira e a segunda fase, ele pode jogar por outro clube a partir da terceira fase. Gosto da regra. Gosto da regra. Acho mais interessante. Também gosto. Porque às vezes essa regra, Minhoca, quando não podia, gerava distorções. Por exemplo, o Corinthians, quando foi contratar Barleta não enfrentou o Náutico, porque o Corinthians já estava negociando com ele e o Corinthians disse, não joga aí a Copa do Brasil, eu quero que ele jogue aqui. Nesse cenário, por exemplo, ele teria jogado, sabe? Aí falando de um exemplo. E eu acho que faz sentido porque dificilmente um clube contrata um jogador pensando na Copa do Brasil. Assim, pensando na Copa do Brasil, que eu digo, eu vou tirar para desfalcar um adversário meu na Copa do Brasil. Porque no final das contas, essa regra ela é mais uma proteção com relação a isso, né? Na verdade, o que acontece é o clube contrata por outros motivos e quer usar também na Copa do Brasil. Então, eu acho que faz sentido ter esse limite. E ainda mais um limite de 3 jogadores, é um limite bem justo ali, né? Não, essa daí eu acho que ficou muito bem ajustada a regra. Permitir e limitar. Eu acho que essa daí ficou bem ajustada. Até porque também o cara vai pegar 5 jogadores. Fica ali 3 e tal, acho que fica de bom tamanho também. Acho que uma troca bem interessante. Você ainda quer aquela arte? Não, né? Pra gente olhar. Não precisa, né? Não precisa, né? Se você quiser mandar, a gente pode passar. Não, até porque eu acho que a CBF ainda vai confirmar, né? Isso. E vamos ver. Sorteio nada, né, Minhoca? Da maneira como... Mas o que deve acontecer? O sorteio é tal qual os anos anteriores. Então, vão ser, de fato, 8 potes, 10 equipes em cada pote. Lembrando que, para a segunda fase, como eu citei, se você é de um determinado pote, se você cair em um determinado chaveamento, você pode ser mandante na segunda fase, ou você pode, em outro chaveamento, você cair como visitante. Mas é certo que, se todas as equipes de um determinado pote passar, 5 delas vão ser mandante e 5 delas vão ser visitante. Então, fica um cenário ali de meio a meio. Ou você vai ser visitante ou você vai ser mandante, dentre as 10 possibilidades do pote que você tem para a segunda fase, lembrando, se você avançar. E aí, na terceira fase, junta-se ali os 16 melhores de um lado, né, ranqueados, os 16 piores ranqueados de outro, para depois fazer o sorteio aí, a partir da segunda fase, em 2 jogos. E lembrando que há uma grande possibilidade, e a gente só vai saber isso mais para frente, a Copa do Brasil em 2026 tem, pelo menos em relatos ali de bastidores, que vai mudar para 2026. Então pode ser que algumas coisas mudem, né? Esse pode ser um formato aí específico apenas para esse ano, essa disputa de pênaltis para a primeira fase. Pode ser que mais mudanças aconteçam para 2026. Alguma possibilidade de mudar para ter mais clubes, Minhoca? Como é? Alguma possibilidade de mudar para aumentar as vagas? Ajudar o time ali de Pernambuco? Tem uma coisa que a CBF gosta é aumentar para politicamente também, até porque é um momento onde há um Ronaldo Nazário, né, querendo disputar, e aí, queira ou não, Edinaldo, imaginando que pode ganhar mais força, é o quê? Dando mais garantias aí às federações, aos seus afiliados, os clubes, no caso, ter mais possibilidade de disputar essa competição, enfim. Mas aí a gente não sabe como é que vai ser essa situação. Então, por enquanto, eu não tenho nada quanto a essas mudanças que podem acontecer para 2026 em diante. Minhoca, eu fiquei assim com uma dúvida, que é o seguinte. E aquela história que você só pode mudar o regulamento com 2 anos? Muda e pronto, né? Sem... Na prática, isso... A própria CBF, por exemplo, vocês lembram, com a Copa do Nordeste, isso aconteceu. Teve aquele ano que aumentou 24 equipes, né, na seletiva, na pré-Copa do Nordeste. Foi só aquele ano. Não aconteceu no outro ano. Então, assim, na prática, é como convém. O certo deveria ser por 2 anos, mas as Copas, principalmente, né, acabam ficando mais em risco quanto a isso. Agora, envolve também contratos, é bom lembrar. Se eu não me engano, o contrato, o Cássio está até aqui no chat, qualquer coisa ele pode ajudar, se ainda estiver no chat. O contrato da Copa do Brasil vai se encerrar, acho que agora, em 2025, né, se eu não me engano. Acho que até por isso
deve ter mudanças para 2026. Vai ser um ano de Copa do Mundo, como a gente vai ter aí vários anos com o meio do ano comprometido com eventos, né? Copa do Mundo em 2026, em 2027 a Copa do Mundo Feminina, em 2028 a Copa América. Não sei se isso vai mudar a dinâmica do calendário brasileiro, em termos de diminuição de datas. O pessoal falou aqui, né? Pode ser que hoje, por exemplo, a gente tem 12 equipes, né? Ou 13, vamos colocar 13 assim. 13 equipes brasileiras, mas pelo menos 12 que vão estar em alguma competição internacional. Aí pode ter até 15 no total. Se isso vai aumentar para mais equipes, por exemplo, o caso do Vitória. O Vitória vai disputar a Copa do Brasil a partir da primeira fase, mas nesse meio vai estar disputando Sul-Americana. Entendeu? Não sei o quanto isso agora vai diminuir. Porque se essas equipes entram mais numa fase mais adiantada e diminui essa coisa de 2 jogos, colocam mais jogos únicos para tentar ganhar mais espaço no calendário, são simulações aí que a gente imagina que pode acontecer, mas nada de concreto por enquanto. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui esse primeiro tema relacionado à Copa do Brasil.